Olá, sou a Regina, coordenadora da catequese do Decanato de Siqueira Campos, a qual pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida de Quatiguá. Com muita alegria aceitei o convite da coordenação da catequese de vocês para falar um pouco sobre o que é uma diocese, como ela abrange, como ela é feita, a sua origem, né? Fiquei muito feliz de falar sobre esse assunto. Estudei um pouquinho mais também. E nossa igreja é dessa maneira que ela é feita. A gente sempre tem que estudar um pouco mais, ler um pouco mais, procurar saber, conhecer. E cada vez que a gente conhece, a gente se apaixona mais sobre a sua origem humana, a sua origem divina, né? E vamos falar sobre isso também. Tudo relacionado ao assunto diocese. Convido a vocês, nas suas casas, nos seus grupos, a estudarem o Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, em que narra as primeiras decisões, sem a presença humana de Jesus, onde os apóstolos começaram a tomar as decisões após a vinda do Espírito Santo, onde eles saem de dois em dois a levar o Evangelho para o mundo inteiro, a escolha de Matias como 12º apóstolo, as dificuldades que enfrentaram no início, os amigos que fizeram. E assim você vai reconhecendo a sua igreja nessa caminhada. Eles saíram 2 a 2 ao mundo a levar o Evangelho e retornavam à sua sede, ao seu lugar de encontro, ou trocavam cartas, mensagens, mensageiros. E assim eles discutiam as dificuldades que enfrentavam, os problemas que estavam tendo e resolviam tudo em comum, em comunidade. E assim surgiu, é o início da nossa igreja. A nossa igreja que tem a inspiração divina, que tem Jesus como pastor, o Espírito Santo como encorajador, né? E essa igreja que nós vamos conhecer hoje. Então vamos começar a falar sobre diocese no sentido geográfico, né? Como é que se estabelece o que é uma diocese e quem estabelece? Primeiramente, quem designa, quem decide é o Papa. Quem orienta é o bispo, escolhido pelo Papa. Então, primeiramente, o Papa escolhe o bispo, né, que vai coordenar, orientar, ser o pastor, o representante dos apóstolos nessa região, nessa comunidade. Diocese em espaço territorial não é um grupo de cidades, e sim um grupo de paróquias, tá? Então, é o Papa que decide, que estabelece, né? A palavra diocese vem do grego, que para o latim, daí para o latim chama-se dioceses, que significa, no seu sentido amplo, um território. A curiosidade desse nome é que ela veio do romano, do imperador Diocleciano, que ao dividir o seu império em várias províncias, estabeleceu o nome de diocese para cada província. E quando a igreja, após a queda do Império Romano, se estabelece, né, ela continua usando essa designação, diocese, para os territórios. Mas a gente tem que deixar bem claro que a diocese não se divide em cidades, e sim em paróquias, né? E o que são paróquias? Paróquias é o espaço territorial também, que dentro do município tem uma sede, uma igreja matriz, que engloba ali as capelas, os setores, né? Toda essa, vamos dizer, região, né? Mas são comunidades. Nós temos mais de falar na nossa igreja como comunidade. Nós estamos em comunhão, né, com Cristo, em comunidade, né? Ela estabelece também, cada paróquia, é muito interessante você saber que a designação de paróquia é vizinho ou vizinhança,
né? E ela tem um significado grego muito bonito, que se chama-se segunda morada. Paróquia, em grego, né? Uma definição da palavra paróquia em grego, da sua origem, é segunda morada. Então, quando nós vamos à paróquia, o que nós estamos procurando? Uma segunda morada. Bonito, né? E quem que é a nossa segunda morada? A morada do reino de Deus, né? A primeira morada é o nosso lar, a nossa casa, que é uma pequena paróquia, que é uma pequena igreja. Ali eu sou o pastor da minha família. Ali eu sou o apóstolo de Jesus, primeiro na minha família, depois na minha comunidade, na minha igreja, minha segunda casa, minha segunda morada. No canônico 369, diocese é uma porção do povo de Deus confiada no pastoreio de um bispo com a cooperação dos presbíteros, de tal modo que, unindo-se a ela, o seu pastor, pelo Evangelho e pela Eucaristia, reunida por ele no Espírito Santo. Constitui uma igreja particular, no qual está verdadeiramente presente a Igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Una, porque nós somos uma só. O mundo inteiro, a terra, mas uma só coordenação, o Papa, um só pastor, Jesus Cristo, né? Então, o que nós lemos hoje no nosso Evangelho, aqui, será o mesmo Evangelho na Europa, na África, aonde for. Santa, porque nós somos santos. Não somos santos, somos pecadores, mas a caminho da santidade. Por isso que é santa. Nós estamos a caminho da santidade, a imitar Jesus Cristo, a imitar os apóstolos, a querermos sermos santos. É essa a nossa conversão, ser santo. Una, santa, católica. Católica é universal, é uma só. Nossa igreja representa a universalidade, é uma só, universal. Apostólica, porque nós temos os apóstolos como os mestres, os primeiros discípulos, aqueles que aprenderam e divulgaram e começaram o pastoreio, né? Os apóstolos são os nossos pais, a nossa origem, né? Por isso nós temos nosso apostolado, nossa caminhada, né? Una Santa Apostólica Católica e Romana, porque a nossa sede está em Roma, o nosso Pai está em Roma. Em Roma está o túmulo de Pedro, nosso primeiro Papa, está o túmulo de Paulo, aquele que iniciou a evangelização, nosso exemplo de evangelização. Por isso que nós somos romanos, nossos pais, nossos mestres primeiros estão lá. Nosso Papa está lá, em Roma. E nós devemos ser felizes nessa caminhada. É uma igreja, a Igreja Católica, é o primeiro em alfabetização, em assistência. Você procure conhecer mais a sua igreja, é muito interessante, né? Dizemos que a igreja foi fundada sobre os apóstolos e entendemos isso de 3 formas diferentes. Primeira, ela foi e continua sendo sobre o fundamento dos apóstolos. Segunda, ela conserva e transmite o depósito da fé, escutado diretamente da boca dos apóstolos. E a terceira, são os apóstolos por meio de seus sucessores que continuam a guiar a igreja em sua missão pastoral. Enfim, podemos dizer, como nós falamos sempre no creio, todos os domingos, creio na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica. E nessa frase do nosso credo, aquilo que acreditamos. A Igreja é santa, a Igreja
ela é feita de seres humanos, para humanos, mas com a inspiração divina, com o exemplo divino de Jesus Cristo. Espero que eu tenha colaborado, contribuído, e se tiverem alguma dúvida a mais, me coloque à disposição, tá? O nosso bispo Dom Antônio Braz está fazendo acho que 10 anos à frente da nossa paróquia. A nossa diocese está a caminho dos 100 anos de fundação. Nós comemoramos esse ano 96 anos, se não me engano. E temos uma curiosidade. Londrina já fez parte da nossa diocese. Nossa diocese é mais velha do que a diocese de Londrina. Londrina fez parte da diocese de Jacarezinho. Da mesma maneira que nós fizemos parte da diocese de São Paulo. E conforme a nossa região foi crescendo, nós fomos crescendo em igreja, em povo, e podemos ser agora uma diocese que foi ordenada, e temos que ser felizes por ter conseguido esse caminho tão bonito, mas que não para. Ela é uma igreja caminhante, é uma igreja que caminha, né? Convido vocês a caminharem junto conosco, né? Primeiro passo para a caminhada, leiam os Atos dos Apóstolos. Conheça o início da sua igreja, conheça o início do discipulado de Jesus Cristo, que a nossa fé é mais antiga. A nossa fé, nossa história vem lá do início, lá em Gênesis. Nosso início está lá, né? Na criação do mundo. Quando Deus olhou para por esse nosso e quis ter um povo semelhante a Ele. Você pode procurar no universo, na galáxia. Somos a única semelhante a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.